boa tarde. Fortes chuvas deixam dezenas de desabrigados em São Luís. Garis paralisam atividades e toneladas de lixo se acumulam nas ruas e avenidas da capital. E mais, manifestações por melhorias na educação e infraestrutura marcam o início da semana. O Repórter Maranhão está começando agora. As fortes chuvas que caíram no fim de semana em São Luís causaram transtornos à população. Vários pontos da cidade ficaram alagados. A chuva começou à tarde e se estendeu até a noite, durando cerca de 5 horas. O sistema de drenagem não foi o suficiente para escorrer a água e em pouco tempo as principais vias da cidade ficaram alagadas. Os carros tiveram dificuldades para trafegar e as pessoas ficaram ilhadas. A Avenida dos Africanos, por exemplo, virou um rio e a força das águas colocou em risco quem tentava atravessar a avenida. Um homem de 45 anos morreu enquanto tentava atravessar uma rua inundada. Ele foi levado pela enxurrada. O corpo dele foi encontrado dentro de uma reserva ambiental entre os bairros do Bequimão e Angelim. Ainda nesta edição, você vai saber mais sobre os problemas causados pela chuva na cidade. E a previsão é de mais chuva nesta segunda-feira. Veja a previsão do tempo para todo o estado. São Luís predomina tempo nublado e formação de áreas isoladas com pancadas de chuva, que podem ser acompanhadas de trovoada. Mínima de 25 e máxima de 30 graus. Em Imperatriz predomina nebulosidade variável e formação de áreas isoladas com pancadas de chuva, que podem ser acompanhadas de trovoada. Mínima de 24 e máxima de 32 graus. Em Caxias, predomina nebulosidade variável e formação de áreas isoladas com pancadas de chuva, que podem ser acompanhadas de trovoada. Mínima de 23 e máxima de 34 graus. Em Balsas, predomina nebulosidade variável e formação durante a tarde de áreas isoladas com pancadas de chuva, que podem ser acompanhadas de trovoada. Mínima de 21 e máxima de 33 graus. Além dos transtornos causados pela chuva, a população de São Luís tem que conviver com outro problema: o acúmulo de lixo. Os resíduos tomam conta das principais vias da cidade. Nossa equipe registrou grande quantidade de lixo nas avenidas Presidente José Sarney, centro de São Luís, Vitorino Freire e Kennedy, no bairro da Areinha e nas ruas do bairro da Camboa. A paralisação dos agentes de limpeza começou na sexta-feira por falta de pagamento. De acordo com informações, a Prefeitura de São Luís não teria repassado a verba para a empresa responsável pela limpeza pública da capital. Nossa produção entrou em contato com a Prefeitura, que não se pronunciou sobre o assunto. O trânsito de São Luís está marcado por engarrafamentos constantes. Por isso, motoristas sempre procuram vias alternativas. Uma delas seria uma ponte que liga os bairros do Turu e Parque Vitória. Mas a má conservação fez com que a passagem caísse, prejudicando moradores e motoristas. A placa de obra instalada recentemente pretende resolver um problema que já dura 16 anos. É triste para todos os moradores aqui essa situação está acontecendo. E o povo necessita dessa ponte, porque não se trata apenas de uma questão estratégica, mas é uma questão necessária. Entre a travessa da Rua Nossa Senhora da Vitória e a Avenida General Arthur Carvalho, a travessia do poluído rio Gangã ficou comprometida com o desabamento da pequena ponte que, mesmo em condições precárias, era a única alternativa dos moradores do Turu e Parque Vitória na hora de encurtar o trânsito. O motociclista não foi feliz na tentativa e o ciclista lamenta a já conhecida situação. É muito difícil, atravessar aqui é um perigo, inclusivamente para aquelas crianças que estudam do outro lado. Às vezes elas faltam aula porque não tem uma ponte que deveria ter.
Às vezes as pessoas que trabalham para cá tiram a roupa para atravessar quase de nada, o risco de morrer afogado aqui. Com o aumento no volume das águas, transpor o rio Gangã é missão praticamente impossível. Só resta ao cidadão ficar esperando do outro lado as águas baixarem. Na gestão municipal anterior, as estruturas iniciais de uma ponte de concreto foram fixadas, mas a continuação da obra da ponte batizada pela comunidade como Pai Inácio nunca aconteceu. Agora, com o anúncio das obras, cerca de 24 mil moradores da região esperam os benefícios. Seria fundamental para desafogar o trânsito da Rede França, que no horário de pico, 6 horas, é intrafegável. Inclusive na saída do Parque Vitória também, como já foi dito, tem congestionamento de mais de 30, 40 minutos aí. Então isso seria fundamental para desafogar esse trânsito e fazer ligação interbairros, interhabitacional Turu, Coab, Coatrac e Parque Vitória. E os moradores do Parque Vitória reclamam das condições do bairro. Eles fizeram uma manifestação para protestar por causa da falta de infraestrutura do local. Moradores do Parque Vitória e do Turu interditaram parte da Avenida São Luís, Rede França, na manhã desta segunda-feira. Durante o protesto, os manifestantes interditaram a Avenida São Luís, Rede França, nos dois sentidos, deixando o trânsito caótico. Os moradores reivindicam principalmente melhorias na infraestrutura do bairro e mais segurança. Os moradores reivindicam melhorias no transporte, saneamento básico, asfaltamento e reclamam ainda da falta d'água no bairro e do descaso do poder público. A comunidade não aguenta mais, a gente segurou o que pôde, esperou uma reação da prefeitura, não fez nadinha. E o que quando faz o serviço não faz completo, não faz com drenagem. E a comunidade está sendo prejudicada, criança adoecendo com essa onda de gripe agora, e não tem como você andar na comunidade. Na manifestação, os moradores exigiram a presença de autoridades e cantaram o hino nacional. Nós já estamos cansados do descaso da Prefeitura de São José de Ribamar, do governo do estado. Ambos fazem convênios que não dão em nada. A última obra que fizeram foi um asfaltamento aqui que custou R$800 mil, de apenas 2 quilômetros e que já está totalmente deteriorada. Então nosso dinheiro foi jogado na lama. E por outros motivos também, nós queremos um posto da Polícia Militar aqui, nós queremos melhores condições das vias, nós estamos largados à própria sorte aqui no bairro. Precário, muito precário, essa situação todinha está muito precária dentro do Parque Vitória. Até o final da manhã, vários pontos de entrada e saída do Parque Vitória estavam interditados. Está interditado, está fechado todos os cantos, 4 cantos do Parque Vitória está fechado. Terra Livre, Canudo, ali no Itapiracó, toda a área está fechada aqui na região. A Prefeitura de São Luís também não se manifestou sobre o problema da ponte que liga os bairros Parque Vitória e Turu e nem sobre a falta de infraestrutura do Parque Vitória. E veja no próximo bloco, estudantes de escola municipal protestam no centro de São Luís. Você acompanha logo após o intervalo. Agora são 12 horas e 38 minutos. Resolveu enxergar o lixo que tem dentro da escola e de que forma que a gente ia poder mostrar para eles que realmente isso tudo dá para transformar. A gente trazendo a compostagem, a gente entendeu que era um sistema bem fácil, que é a reutilização do lixo. Tem que diminuir as cascas e joga nessa mistura que já está lá com a terra, com a minhoca. E dali um tempo dá para você peneirar e o que sai você já tem uma terra nutritiva pronta para qualquer plantio. Eu acho mais importante que tirando as cascas e o lixo a gente melhora a terra e o planeta. A gente tem uma horta aqui na casa, bastante coisas do que a gente come é retirado daqui. Eu acho mais importante que a gente cuide do lixo para que no futuro o meio ambiente não fique sujo. Meu nome é Cássia e nós da Casa Arte Vida orientamos as crianças a cuidar melhor do meio ambiente. Nós cuidamos do meio ambiente. Estudantes de uma escola pública municipal fizeram uma manifestação no centro da cidade.
Eles denunciam que o prédio provisório para onde foram deslocados por causa da reforma da escola está sem condições de abrigar os alunos. Passar pelo centro da cidade na manhã de hoje foi uma tarefa complicada. Em protesto por causa do abandono em que se encontra a escola Bandeira Tribuzzi, alunos interditaram a rua Rio Branco. Quem esteve por lá precisou de paciência para lidar com os engarrafamentos. Há quase um ano, esses alunos se mudaram para este prédio devido à promessa de reforma e melhorias no antigo prédio da escola municipal, localizado próximo à Praça Gonçalves Dias. Além da demora na reforma da escola, os alunos vêm enfrentando problemas estruturais e a falta de professores. Estamos reivindicando que o prefeito dê uma solução, porque até dia 14 nós estamos neste prédio, né? E a dona já pediu, tem uma liminar na justiça, né? E pediu o prédio, então vai ter ela até dia 14, que nós vamos ter ela para os nossos filhos aqui. Aí nós temos nosso prédio, né? Que é ali perto do Hospital Dutra, só que está no chão, vai fazer um ano dia 28 de junho, que foi colocado embaixo o prédio e eles nunca deram uma solução. Com o período chuvoso, até mesmo o próprio prédio escolar se tornou um local arriscado para os alunos que dividem o espaço das salas improvisadas com as goteiras. O leite daqui é ruim, a gente não tem nem farda, nem livro, nem professor quase. Quando chove é goteira. Quando chove é goteira, eles botam o balde, passam um monte de coisa embaixo. A Secretaria de Educação do município não quis falar sobre os problemas denunciados na reportagem. E a chuva do fim de semana atrapalhou também a rodada da Série B do Campeonato Brasileiro em São Luís. O jogo entre Sampaio Corrêa e Avaí, que aconteceria no estádio Castelão, teve que ser cancelado. Mesmo debaixo d'água, o torcedor não se intimidou, mas o temporal, que desabou meia hora antes do jogo entre Sampaio e Avaí, não deixou a bola rolar. O sistema de drenagem do Castelão e mesmo o rodo não foram capazes de dar condições para a partida. Quem pagou tem um canhoto, o jogo vai ser remarcado para a data posterior. Eu sugeri aqui a data de 7 de junho, mas eu acho que foi utilizado bom senso. Nós temos que inicialmente preservar a integridade física dos jogadores, são profissionais. O trio de arbitragem esperou por uma hora, mas a chuva não deu trégua, deixando o campo um verdadeiro pântano. A partida será remarcada pela CBF e acontecerá provavelmente no dia 7 de junho, aqui mesmo no Castelão. Lembrando que em caso de vitória sobre o Avaí, o Sampaio poderia ter chegado ao G4 da Série B do Campeonato Brasileiro. Alguns torcedores se disseram decepcionados. Viemos aqui, não rolou, só na chuva. Deus sabe o que faz, são desígnios de Deus, a gente não pode ir contra. Melhor para o Sampaio correr, por quê? Porque o Sampaio descansa amanhã, Dia das Mães, treina na segunda, viaja na terça e ganha do Palmeiras, com certeza se classifica na quarta. Obrigado, tchau. Veja como foi a quarta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Em São Januário, ainda sem torcida, o Vasco da Gama fez 2-0 no oeste de Itápolis. Com um golaço de Alexandre e pênalti convertido por Edmo aos 50 minutos do segundo tempo, a Ponte Preta venceu o ABC por 2-1. O vice-líder América Mineiro foi a Bragança Paulista e derrotou o Bragantino por 2-0. Em Fortaleza, o Ceará bateu o Paraná por 2-1. Na Arena das Dunas, em jogo de muitos gols, América de Natal e Atlético Goianiense empataram por 3-3. Com esse gol de falta, o artilheiro da Série B, Jael, garantiu os 100% de aproveitamento do líder Joinville contra o Náutico. No estádio municipal de Varginha, o Boa Esporte derrotou a Portuguesa por 2-1. Em Goiânia, melhor para o visitante Icasa, que venceu o Vila Nova por 1-0. E em Recife, nada de gols para Santa Cruz e Luverdense. E veja no próximo bloco, o transporte clandestino continua sem fiscalização em São Luís. Você acompanha logo após o intervalo. Agora são 12h45.
indústria do tráfico de pessoas produz milhões de vítimas no mundo inteiro, inclusive no Brasil. A sua indiferença é o combustível para que essa situação continue existindo. Denuncie. Voltamos a falar das fortes chuvas que caíram em São Luís. De acordo com a Defesa Civil, somente no sábado choveu 80% do esperado para todo o mês de maio. O resultado foi o aumento na quantidade de ocorrências registradas. Com as fortes chuvas de sábado, a Defesa Civil registrou 10 ocorrências de deslizamentos e 40 de alagamentos em vários pontos da cidade. Dezenas de famílias tiveram que ser removidas de áreas de risco. Esta área, denominada Vila Paco, na periferia da cidade, foi completamente alagada pelas chuvas de sábado. A água subiu até 1,20 m, ainda é possível ver as marcas na parede. A Defesa Civil retirou 14 famílias e interditou toda a área. Hoje as casas estão assim, fechadas e abandonadas. Que encheu tudo lá, entrou dentro da casa do pessoal, o pessoal ficou tudo desobrigado, dormindo nas casas. Um dormiu um bocado aqui, outro dormiu ali naquela casa ali. E hoje não tem ninguém aí, estão tudo espalhados. Se pai chorava, eu não sei, mas eu sei que mãe teve que chorar. Eu que não sou mãe, não era comigo. Meu coração chorou, ouviu, de ver uma tristeza aí dessas mães aí com casa tudo cheio, perdendo as coisas, viu, senhora? É triste, é uma tristeza muito. Esta moradora conta que perdeu tudo e agora mora de favor na casa de parentes. E aí levou minhas coisas tudinho. Minha cama, geladeira, tudo foi levado. Quem mais mora com a senhora? São meu docinho e meu marido. E agora vocês estão morando de favor? De favor nas casas dos outros. Esta outra disse que os alagamentos são um problema recorrente. Ano após ano. A gente espera alguma coisa do poder público, dos governantes, né? Que a gente bota lá em cima e ele não aparece para ajudar. As famílias desabrigadas da Vila Paco estão temporariamente alojadas nesta escola pública. Não foi permitida a entrada de nossa equipe de reportagem. A Secretaria da Criança e Assistência Social informou que foi providenciado colchonetes, cestas básicas e água para as famílias. O presidente da Associação de Moradores de um dos bairros afetados fala que a área não possui sistema de drenagem. Nós estávamos aqui no dia da chuva, tanto nós quanto o pessoal do Instituto Semeando Vidas, mais de 12 homens dentro das casas, tirando água, tirando as famílias, levantando os móveis, tá? Então é muito complicado, uma véspera do Dia das Mães, né, ocasionar uma chuva dessa e por culpa do Estado, por culpa da Prefeitura que ainda não concluiu uma parte de drenagem, as mães teriam um presente desse, né? Que são os móveis destruídos, a vida inteira destruída. Teve gente que perdeu a casa toda, como essas 14 famílias que estão aqui na UEB Santa Clara. A Defesa Civil, desde o início do mês, intensificou as vistorias em áreas de risco. Na semana passada, uma adolescente morreu soterrada em decorrência de um deslizamento no bairro do Coroadinho. E a Defesa Civil está dando suporte às vítimas dos alagamentos. E a repórter Luanda Belo tem mais informações. Boa tarde, Luanda. Boa tarde, Edmilson. Estou aqui com a superintendente da Defesa Civil, Elitânia Barros. Elitânia, boa tarde. Quantas pessoas foram retiradas de áreas de risco este final de semana? Olha, esse final de semana nós tivemos 84 ocorrências. Dessas 84 ocorrências, nós tiramos todas as famílias do lote 4 lá da APACO e levamos para um abrigo provisório. E dessas 14 famílias lá,
nós temos 40 pessoas. Tiramos também mais 6 famílias lá na Cidade Olímpica, que estão também no abrigo provisório. E estamos dando assistência a essas famílias, inclusive com colchões, com cesta básica, água, e o CRAS está acompanhando todo o nosso trabalho. Dessas ocorrências, assim, quais as áreas que apresentam hoje maior risco? Olha, todas as áreas que pontuadas pela Defesa Civil são áreas de risco, inclusive porque nesse local moram pessoas, então a vida é o bem maior, mas de acordo com nossas ocorrências, o Coroadinho tem sofrido bastante com deslizamento, alagamento, também na Vila Embratel está apresentando muito deslizamento e também no Saviana. Essas áreas foram interditadas, inclusive? Nosso laudo, nós estamos terminando de preparar nosso laudo, estamos encaminhando para a Secretaria de Assistência e monitorando. A nossa equipe está monitorando direto e dando nosso telefone 153 para qualquer emergência maior. A Defesa Civil tem encontrado dificuldade em retirar essas famílias desses locais de risco e de áreas até que já estão interditadas? Sim, por exemplo, a APACO, lá tem 2 pontos que é considerado de risco, que é o lote 4 e o lote 5. O lote 4, as famílias foram sensatas e aceitaram o nosso socorro e hoje estão seguras, em um local seguro, amparado pela Defesa Civil, pela Prefeitura de São Luís, através dos órgãos. E o lote 5, infelizmente, ainda não aceitou ser socorrida. A Prefeitura possui um plano emergencial para situações como esta. Como é que a Defesa Civil age? O nosso secretário, Breno Galdino, num momento como esse, ele aciona todos os órgãos de resposta a desastre e todos os órgãos estão hermanados para tentar solucionar esses problemas. E no momento atual eles estão reunidos, vendo a melhor forma de minimizar os impactos do evento que está acontecendo agora. Inclusive agora continua chovendo em São Luís. Quais são as orientações da Defesa Civil para as pessoas que moram em áreas de risco? Como contactar a Defesa Civil? Nosso número é 153, também o 190, porque nós temos parceria diretamente com o Corpo de Bombeiros. E a orientação é que nós tivemos a orientação da Nacional, que vai continuar chovendo. A orientação que nós damos é que as pessoas que moram nas áreas de encosta, essas áreas de alagamento, que elas evacuem o local, que elas procurem ir para a casa de parentes. Pelo menos esses dias agora são dias muito tensos, que pode acontecer o sinistro. Agradecemos as informações da Superintendente da Defesa Civil, Elitânia Barros. Edmilson, volto com você. Obrigado, Luanda. E começaram hoje e seguem até o dia 23 as inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem 2014. As provas estão marcadas para os dias 8 e 9 de novembro. O valor da inscrição é de R$ 35. Para mais informações, acesse agenciabrasil.ebc.com.br. O transporte clandestino continua sendo realizado em São Luís, apesar de proibido pela Prefeitura. Os proprietários dos chamados táxi lotação cobram a regularização do serviço, alegando falta de transporte público. De acordo com o Departamento de Trânsito do Maranhão, no ano passado foram aplicadas 1.661 multas a condutores que fizeram o transporte de passageiros sem permissão em São Luís. Este ano, já foram aplicadas 318 multas por este tipo de infração. Os números retratam o crescimento do transporte clandestino. No centro de São Luís, é comum encontrar pontos de embarques dos chamados taxilotação, onde o passageiro paga entre R$ 2 e R$ 3 para ir do centro à região Itaquibacanga. E quem utiliza defende a regularização. O senhor mora na Mauro Fecuri, tem transporte para lá? Péssimo. Até uns ônibus que entravam lá no centro eles tiraram. Se a gente quer pegar ônibus, vem deixar na avenida. E eu vindo para cá, eu pego os carrinhos, é uma prioridade. É mais ligeiro e é confortável. No final do ano passado, depois de protestos de cooperativas, a Secretaria Municipal de Trânsito e Transporte prometeu regularizar o transporte clandestino. Os motoristas que exercem a atividade cobram um posicionamento da Prefeitura. A CMTT ela fica tirando a gente dos locais onde seria mais adequado até para a gente
poder conduzir os nossos passageiros e colocando assim para esses local não adequado. E a gente não tem nenhuma resposta. A gente queria saber da CMTT o porquê. Porque eles consideram hoje o transporte nosso de táxi lotação do eixo Itaquibacanga clandestino. E até hoje a gente nunca conseguiu obter essa resposta, por que clandestinos? Se a gente compramos nossos carros e a gente pagamos os nossos impostos devidos, então eu não sei porquê. E nós servimos a comunidade. Aqui neste ponto da cidade, em frente à rodoviária, são as vans que realizam o transporte clandestino de passageiros para o interior do estado. A prefeitura até colocou cones como este para evitar que as vans estacionassem ao longo da avenida. Mas por falta de fiscalização, o transporte clandestino continua sendo realizado. Flagramos esta Kombi que leva passageiros para a cidade de Rosário, a 70 quilômetros da capital. Esta dona de casa diz que usa o transporte alternativo porque não há ônibus regulares suficiente. Não é preferência que não tem ônibus suficiente para transportar as pessoas. Eu já fui lá, tá lotado. Então o jeito é esperar um transporte aqui? É, um transporte alternativo. Este motorista faz transporte para o interior do estado e garante que está legalizado, mas reclama da falta de fiscalização. O transporte clandestino é por causa do governo não autoriza as placas cinza, mudar para vermelha, e aí as placas não tem fiscalização necessária, entendeu? Aí, placa cinza, vermelha, todo mundo roda. A concorrência é desleal? É desleal, muito desleal. A Secretaria de Trânsito e Transporte informou que realiza fiscalizações diariamente, dentre as quais o transporte irregular de passageiros. A Taça da Copa do Mundo já está em São Luís e amanhã o público vai poder ver de pertinho. Mayna Maciel tem mais informações. Boa tarde, Mayna. Boa tarde, Edmilson. Bem, antes de iniciar os Jogos da Copa do Mundo, a taça ela percorre um tour mundial por diversos países. Cerca de 89 países receberam a visita da Taça do Mundo e hoje ela está aqui na nossa capital, em São Luís, para uma exposição que acontece amanhã no Shopping da Ilha. Ao meu lado, o Luiz Felipe vai explicar um pouco mais sobre como vai ser esse evento. Luiz, quantas pessoas, qual local, horário? Me explica como é que vai ser esse evento. Como você falou, o shopping é no Shopping da Ilha e a nossa expectativa é que seja um evento, como tem sido durante todo o tour aqui no Brasil, um evento muito familiar, com atividades para jovens, atividades para adultos, e a gente vai ter uma área externa com jogos de futebol, com dança, com DJ, e dentro a possibilidade de você estar junto da Taça da Copa do Mundo da FIFA, que é certamente o maior ícone do futebol mundial hoje em dia. O público vai poder tocar na taça, tirar fotos, como é que vai ser? Essa é a taça original da FIFA. Ela só sai de Zurique, na sede da FIFA, em 2 ocasiões, para a Copa do Mundo e para esse tour. E ela é cercada de regalias, justamente por conta de tudo que ela representa. Então, para tocar na taça, só pode tocar na taça campeões mundiais e chefes de Estado. Nós, pessoas comuns, não podemos tocar na taça. Então, mas ao mesmo tempo a gente pode tirar uma foto ao lado dela. Então, quem for lá vai ter a oportunidade de sair com uma foto registrada como uma lembrança eterna desse ícone do futebol. E como é que vai ser a questão da visitação? Aberta ao público? Tem troca de ingresso? Como é que vai ser? Todo mundo é bem recebido, mas a gente tem uma mecânica de troca de ingresso. São produtos que você compra em determinadas lojas. A gente recomenda que entre no site coca-cola.com.br, veja onde você pode trocar o seu ingresso e aí você agende o seu horário. Importante ressaltar que normalmente o final do dia fica mais cheio, já está mais bloqueado esse período. Então a gente recomenda fortemente que faça isso antes das 5 horas para conseguir participar da experiência toda e poder viver esse momento tão especial. Então, obrigada, sucesso no evento. Com certeza, vai ser uma grande oportunidade. Coca-Cola tem esse desafio de levar a Taça da Copa do Mundo para todas as capitais do Brasil e principalmente em locais onde não haverá jogos de futebol de Copa do Mundo. Aqui em São Luís é um desses casos e estamos muito satisfeitos de poder contribuir com isso. Edmilson. Obrigado, Mayna. E uma exposição multimídia de caráter permanente conta a história dos quase 50 anos do Porto do Itaqui. A mostra foi montada no Convento das Mercês e a entrada é gratuita.
A foto de 1908 remonta à área do Itaqui, bem anterior à construção do porto, no início da década de 60. Além da exposição de fotos que registra a construção, desenvolvimento e expansão do porto do Itaqui, com o controle dos dedos, o público e, em especial, os estudantes, são inseridos por meio de tecnologias digitais ao resgate e preservação de parte da memória da cidade. Eu acho que hoje a tecnologia ela não pode mais ficar, não deve passar mais ao largo do conhecimento. Ou nós usamos tecnologias atrativas para contar a história, para preservar a memória, ou os jovens não vão conseguir se apropriar do nosso conhecimento, da nossa história. E é importante que eles tenham ideia e conhecimento sobre o que foi o Brasil, o que ele é hoje, sobre a consolidação da democracia. O projeto multimídia apresenta o dia a dia do Porto do Itaqui através de uma viagem virtual baseada numa história bem real. A proposta da sala Nosso Porto do Itaqui é mostrar a importância deste empreendimento que, em quase 50 anos de existência, movimenta atualmente cerca de 15 milhões de toneladas ano. O projeto multimídia, desenvolvido em parceria com a Fundação da Memória Republicana Brasileira e a empresa maranhense de administração portuária EMAP, tem em foco o objetivo comum de incluí-lo como um dos 10 portos mais importantes do mundo, sem esquecer do desenvolvimento social da área aonde está instalado. Nós temos 2 projetos que vocês vão ter oportunidade de ver nessa sala aqui. Um deles é o Artesão Sustentável, que são os remanescentes quilombola, que nós fizemos um trabalho de certificação, de fazer com que essas pessoas manuseiem fibras naturais e produzam cestas, produzam bolsas, produzam porta-retratos, e hoje eles têm essa atividade para o seu próprio autossustento. E também nós temos uma sala de inclusão digital na escola do Cujupe, onde temos 120 crianças hoje conectadas com o mundo para o seu desenvolvimento e desenvolvimento da comunidade. E o Repórter Maranhão fica por aqui. Uma boa tarde e até amanhã.